Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui eu vou estar fazendo, ele vai ficar como se seria um vídeo tutorial para quem estiver adquirindo a tabelinha, que eu já vou estar falando a respeito. Então, a princípio, o que acontece é o seguinte: eu fiz duas tabelas, inclusive tem dois vídeos aí que eu falo detalhadamente a respeito de uma e de outra. Um vídeo seria a respeito do cálculo da taxa metabólica basal e o outro a respeito do gasto calórico diário. Então tem os vídeos já aí que eu falo detalhadamente de cada um. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou resumir nesse daqui e vou estar falando como utilizar. Então, quem tiver interesse em adquirir essa tabela, vai estar entrando em contato através do e-mail minhatabela@gmail.com. Então, por um valor simbólico, vai estar adquirindo ela. Eu vou estar enviando por e-mail. Apesar de simples, dá um pouquinho de trabalho. E o que eu fiz? Eu juntei as duas e deixei o mais simples possível. Eu também já vou dizendo, não tem segredo nenhum. Então, se você manja um pouquinho de Excel, você pode estar fazendo a sua e não vai ter custo nenhum. Para fazer ela, você simplesmente se baseia nestas fórmulas aqui. Esta fórmula aqui é para homens e essa para mulheres. Essa fórmula é do Harris Benedict de 1919. É uma das fórmulas mais aceitas pelos profissionais para fazer esse cálculo da taxa metabólica basal e chegar ao gasto calórico diário. Resumindo, a taxa metabólica basal é aquela taxa de sobrevivência, que o seu corpo consome uma certa quantidade de energia, mesmo que você não pratique atividade física nenhuma. Então, por exemplo, se você está respirando, seu coração está batendo, você tem um gasto de energia, que seria essa taxa metabólica basal. E o diário seria esta basal, mais o nível de atividade com base no seu dia a dia. Então é isso. Então vamos lá. Agora a tabela em si. De modo a deixá-la o mais simples possível, eu fiz o seguinte. Juntei as duas. E as únicas coisas que você vai precisar estar alterando aqui seria para homens estes valores, para mulheres estes valores, e também com base no seu gênero você vai substituir aqui o fator atividade. Por exemplo, se for mulher aqui e se você for homem aqui, que eu também já vou estar falando com base nisso. Então vamos lá. Por exemplo, aqui eu vou estar alterando. Então vamos supor que é o seguinte: aqui tem essas três perguntinhas que você responde, seja para homens ou para mulheres. Então, qual a sua idade? Eu vou colocar aqui 25 anos. Qual o seu peso? 80 quilos. Qual a sua altura? 1,80 m. Substituindo aqui, automaticamente já vai ser substituído aqui em cima e já vai ser substituído aqui. Então aqui você já vai ter a taxa metabólica basal que eu falei há pouco. Seria a taxa de sobrevivência, que você gasta mesmo sem praticar nenhuma atividade física. Então, o indivíduo com essas características seria de 1.892 calorias. Então, você vem aqui nessa outra tabelinha, gasto calórico diário para homens, e vai selecionar o nível de atividade ou seu nível de movimentação durante o dia a dia. Como é seu dia a dia? Então, isso quem tem que responder é você, com base no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui tem sedentário, levemente ativo, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Sedentário é aquela pessoa que é bem sossegada mesmo, que não pratica nenhum tipo de atividade física. Levemente ativo é a pessoa que já se movimenta bastante, mas não faz muito esforço físico. Ou trabalha também fora, mas com pouco movimento também, que seria um trabalho no escritório, que a pessoa trabalhe sentado, por exemplo. Agora, em moderado ativo, já entra assim quem trabalha, por exemplo, tem um trabalho que trabalha o dia inteiro de pé, ou até mesmo que pratique atividade física 1 ou 2 vezes por semana. E agora já bastante ativo, já começa a entrar, por exemplo, trabalhos pesados, a pessoa que se movimenta bastante e que pratica, além do dia a dia, pratica alguma atividade física de 2 a 4 vezes por semana. E por fim,
O muito ativo, que pode se enquadrar em trabalhos pesados, que façam muito esforço físico, e que pratique, além disso, atividades físicas de 5 a 7 vezes por semana. Esse seria o muito ativo. Então, para cada um desses níveis de atividade, existe aqui esses valores. Então, você vai pegar o valor correspondente aqui ao seu dia e vai estar inserindo aqui no fator atividade. Por exemplo, eu vou colocar os dois extremos só para comparar. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, se ele fosse sedentário, você viria aqui e colocaria 1.2. Então, o seu gasto calórico diário seria de 2.270 calorias. Isso seria a sua necessidade para essa pessoa não engordar e também não emagrecer. Seria mais ou menos isso, porque afinal isso é uma fórmula. E no outro extremo, se ela fosse muito ativo, então colocaria 1.9, o que daria um gasto calórico diário de 3.595. Então, com base nas características de cada indivíduo, isso varia muito. E também, conforme essas características elas vão se modificando com o tempo, vai se alterando também. Porque, por exemplo, à medida que você vai envelhecendo, o seu metabolismo ele vai desacelerando. Então você passa a consumir menos calorias. Se você emagrece também, por exemplo, você passa a consumir menos calorias. Porque você vai ter uma menor massa muscular, por exemplo, ou uma menor massa, o seu corpo precisa de menos energia para manter essa massa. Se você engordar, ao contrário, vai aumentar. E o fator altura, ele só se altera se você estiver numa idade de desenvolvimento, que você está crescendo, mas normalmente a gente chega numa idade e a gente para de crescer. Então é isso. Acho que ficou bem simples de se entender. Não tem segredo nenhum. Para homens você vem substituir esses valores aqui e depois substitui o nível de atividade física. Mulheres substitui estes valores aqui e também substitui o nível de atividade física ou do seu dia a dia. E você vai estar chegando. Com isso você obtém tanto a taxa metabólica basal e tanto o gasto diário. Lembrando de sempre substituir os valores com base nas suas características atuais. Porque, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, decide levar uma vida mais saudável, começa a praticar esportes, ela passa do fator nível 1.2 para 1.375, 1.550 e pode chegar até mesmo a muito ativo. Se ela decide sair do sedentarismo e praticar atividades diariamente, ela pode chegar a este valor. Então só está substituindo e você chega aos valores para estar controlando, por exemplo, a sua dieta, para ter em mente qual a sua necessidade calórica do dia a dia, a sua taxa metabólica basal. Então é isso. Novamente repetindo, se quiser estar adquirindo, esse é o contato de e-mail, minhatabela@gmail.com. É um valor simbólico, porque dá um pouquinho de trabalho de fazer. Eu fiz de maneira a ficar bem simples e bacaninho para quem estiver interessado. Novamente repetindo, não tem segredo, você pode estar fazendo a sua com base na minha também, aí não vai ter custo nenhum para você. E é isso aí. Também mencionando que tem os outros vídeos que eu falo mais detalhadamente a respeito de um e de outro, tanto a taxa metabólica basal quanto o gasto calórico diário. E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos. Falou?